Estou muito feliz pela sua presença a mais um podcast, a Nova História Cast. E para essa ocasião especial, eu tenho uma convidada que vai dar insights muito poderosíssimos para o empreendedor pequeno, meio e para o empreendedor autônomo. E a nossa convidada vai dar tantas coisas valiosas que o empreendedor muitas vezes, né, não entendemos, às vezes a gente tem dificuldade em entender, mas ela vai explicar tudinho. E aí de casa, já fica atento a esses insights. Seja muito bem-vinda, Daniela, ao nosso podcast. Obrigada, Liz. Obrigada por me convidar, obrigada por me receber. Uma boa tarde a todos. É com muita satisfação que eu estou aqui e vamos para as dúvidas, as perguntas, as histórias que temos aí de vivência, né? Só com a Liz tem uma vivência de 5 anos, tá? Conheço a Liz desde 2020, que a Liz é minha cliente e minha amiga pessoal também. Certo, Daniela. Daniela, para começar, conte um pouquinho quem é você, sobre a profissão, sobre a sua carreira profissional, né? E o porquê essa decisão, talvez, de tomar essa direção para essa carreira que é a área contábil, muito, né? Muito, assim, uma área muito importante para o empreendedor, né? Bem, quem é a Daniela, né? A Daniela, atualmente, eu sou empreendedora na área contábil. E também, além de ser empreendedora na área contábil, eu sou professora universitária na área contábil e administrativa há 15 anos. E, conjuntamente com isso, eu também presto serviços hoje por uma holding internacional. O que é uma holding? Um grupo grande que possui em mais países, né? É uma holding no qual eu não posso citar o nome devido a alguns contratos, algumas situações, mas é uma holding que eu presto serviços nos países que ficam Paraguai, Argentina, Chile, Colômbia e agora também nós temos no Equador. Nossa. É bastante gente, eu falo, né? E a Daniela, ela, na verdade, quando eu entrei em ciências contábeis, devido ao meu pai. O meu pai, ele era filho de um engenheiro da Embraer e o meu pai, ele não quis seguir carreira nenhuma. E o que aconteceu? Ele foi para a área operária, mas ele queria muito que os filhos estudassem. Tanto que nós somos em 4 irmãs e as 4 irmãs são estudadas, têm faculdade, têm aí suas vidas, né, profissionais muito bem elaboradas. Mas ele colocou isso na nossa cabeça. E a minha mãe também, que é empreendedora, desde jovem, agora com 66 anos, ela parou, porque agora ela tem 72, tá, gente? Mas ela parou, mas ela também colocava que nós tínhamos que ser independentes e tínhamos que buscar o nosso caminho. Então, eu tive uma influência muito do meu pai e da minha mãe, que ela mais na área administrativa e ele falando, olha, por que você não faz ciências contábeis? E isso, pessoal, parece que não, mas a pessoa vai falando na sua cabeça, pessoas que gostam de você, tá? Vai falando na sua cabeça e você vai colocando aquilo na cabeça. E aí eu fui buscar, né, a contabilidade. Eu era para ser aluna de direito, que é uma das minhas paixões. Tá, gente? O direito, a advocacia também é uma das minhas paixões. Mas aí eu segui ciências contábeis porque me transformou minha vida. É a minha paixão lidar com a contabilidade, lidar com as pessoas que querem conhecer esse mundo. Nossa, que interessante, Daniela. Então, você teve duas pessoas que te incentivaram, né, para poder talvez se formar e seguir uma coisa que talvez assim, muito importante, uma coisa que talvez te chamava atenção e você fala agora, né, eu gosto dessa área, né, e você, tipo, se apaixonou, né? E eu acho que é mais porque talvez viu a sua mãe ali, né? Sim.
E eu acho que, assim, hoje eu vejo as pessoas, na verdade, principalmente os jovens, às vezes parece meio clichê o que eu vou falar aqui. Você tem que começar de baixo para chegar lá em cima. E lá em cima também não é fácil. Todo o âmbito da profissão vai ter seus percalços, vai ter seus obstáculos. E nós, como empreendedores, somos vistos como vilãos hoje aqui no Brasil. Principalmente. Porque, eu sou assalariado, eu tenho problemas com valores de salários e outros afins. Só que todo mundo tem seus percalços. Certo. E Dani, conta um pouquinho mais sobre a sua jornada dentro da sua profissão, dos desafios que você enfrentou dentro dela, entendeu? Assim, para ter um pouquinho mais. Talvez alguém de casa aí quer, né, se formar em contabilidade e ter já esse insight, né? E não só isso, e também tem a questão de a pessoa, né, que está empreendendo, entender um pouquinho, né, os contadores que talvez contratamos, né, para a gente continuar nessa jornada, porque, assim, não é colocar o empreendedor, colocar tudo nas costas. Eu quero aprender a ser contador, eu quero, né, delegar essa tarefa e como, né, esse desafio, né, dos contadores, né, nessa área, fazer toda essa tarefa para o empreendedor. Sim. Então, eu vou começar, assim, primeiro pela minha história. Eu comecei na contabilidade quando eu tinha 16 anos. Eu entrei em um escritório de contabilidade, um escritório pequeno, né? Que nós falamos que um escritório aqui no Brasil pequeno é um escritório que possui até 20 funcionários. E lá dentro eu tinha uma profissão chamada Office Girl, tá? Que hoje é mais voltado ao auxiliar de escritório. Então, o que eu fazia? Nossa, há 22 anos atrás, pessoal que é novo, que usa o telefone, que usa a internet, nós tínhamos uma limitação com a internet com relação ao computador. Então, tinha-se o Office Girl para cobrar os clientes para eles pagarem as mensalidades do escritório, porque até mesmo o escritório não vivia de brisa. Nós tínhamos também os impostos e contribuições que os empreendedores pagavam no escritório. Também quem cobrava era eu recebia isso em dinheiro e ia até o banco fazer o pagamento. Despegava filas e filas. E aí, dentro desse escritório, eu fiquei 3 anos. Eu iniciei como Office Girl e eu saí de lá como auxiliar de escritório. Então, aprendi um pouco da rotina contábil que eu iria exercer. E foi lá dentro do escritório que eu realmente firmei e falei assim, eu quero fazer ciências contábeis. Tive um choque muito grande quando cheguei na faculdade? Tive, porque a teoria ela é muito diferente da prática. Então, foi um pouco chocante quando eu entrei na faculdade, porque hoje todo mundo tem um preparo melhor para entrar na faculdade. Muitas pessoas, antes de ir para a faculdade, vão para um curso técnico. Então, assim, ou então estuda um ensino médio aqui no Brasil, que aqui no Brasil nós temos um ensino médio que são de 3 anos, já estuda esse ensino médio com o técnico, dependendo de onde você estuda, onde você leciona, e aí já se vai preparado para a faculdade. Mas eu sou de um tempo que você só estudava o ensino médio e já entrava na faculdade de cara. E aí colocar em prática tudo é um pouco mais complicado, né? Eu não falo só para a sua área, né? Eu falo para quem empreende também. Falar assim, eu vou começar a empreender, né? Assim, empreender, vou pegar não sei de onde os recursos aqui, mas dentro da empresa é que você, tipo, vai desenvolvendo tudo e você vai entendendo um pouquinho mais, que não é bem assim. É bom você se profissionalizar, sim. É bom você fazer uma faculdade, é bom você fazer cursos, igual o empreendedor, ele tem que estar sempre atualizado. Mas não vivenciar somente o curso. Eu vou falar assim, coloca na prática, enfia a cara. Enfia, e se joga. Assim, na verdade, para iniciar algo, você tem que se jogar, né? Mas, né, não pode esquecer desse negócio de querer sempre se preparar. Gente, sempre se preparem. Por quê?
Eu não fiquei só na faculdade de contabilidade. Eu também sou formada em administração de empresas, que é a minha segunda faculdade. E também sou formada em geografia, com ênfase em sociologia. Nossa. Tá? E aí, depois disso, eu fui fazer outras coisas. Eu fui fazer 3 pós-graduações na área de controladoria, que é voltada à área contábil. Uma de formação de jovens e adultos para o ensino superior, que é voltada à minha outra profissão, que eu sou professora também. E a última que eu fiz foi de ensino de jovens e adultos, que é o EJA. O que acontece? Aqui no Brasil tem pessoas que não concluem o ensino público ou o ensino médio. E essas pessoas voltam depois de muitos anos para a sala de aula. Então, eu tenho que dar suporte a essas pessoas também, que quer voltar a estudar. E, às vezes, elas não têm esse suporte. Então, eu sou treinada a dar esse suporte a essas pessoas. Nossa. E aí, de caça, se você não terminou o ensino médio, pode assistir aqui ao nosso podcast, que aqui temos ouro. Temos muito ouro aqui na mão da nossa invitada, Daniela. E, Daniela, falando um pouquinho mais na área contábil, eu sei que são coisas um pouco assim que abarcam dois lados diferentes, talvez, né? Mas, assim, eu queria entender um pouquinho, e eu sei que muita gente também tem essa dúvida, né? Como é que se concilia a área contábil com a área financeira? Eu queria saber um pouco mais sobre essa questão, como é que eles lidam, como é que a gente tem que entender as duas partes para colocar dentro e na prática dentro da nossa empresa. Eu queria, né, um pouquinho mais que a gente pudesse tirar um pouco mais desse ouro que você tem para a gente continuar aqui no nosso podcast. Então, muitas pessoas aqui no Brasil falam que a contabilidade e a área financeira, elas são iguais. E elas não são. Elas são correlatas. Por quê? O que acontece? O financeiro, qualquer pessoa pode fazer. O que é o financeiro? É eu fazer o controle sobre aquilo que eu ganho ou aquilo que eu vendo. Então, esse controle ele pode ser manual, num caderninho, todo dia, né? Eu posso lançar, olha, vendi isso e comprei isso. E no final do mês eu ter esse saldo e equilibrar as minhas finanças. Então, o financeiro, ele também é chamado de controle financeiro e qualquer pessoa pode fazer. Agora, a contabilidade, ela é mais abrangente. Por que ela é mais abrangente? Porque ela não pega somente o financeiro. Tá? Quando você está dentro de uma empresa e você contrata um contador, o contador ele vai ficar responsável por outras áreas da sua empresa também. Que nem, por exemplo, não só a área financeira, só a área de controle, que ele vai te dar um suporte. Ele não vai fazer só a área financeira. Ele vai fazer seu suporte, tá, gente? Quem é empreendedor, o contador, ele dá suporte. Ele não pode chegar e falar que você tem que fazer isso ou aquilo dentro do financeiro. Tá bom? Ai, gente, desculpa. Mas, enfim, vai te dar um suporte. Suporte em que áreas? O empreendedor precisa contratar pessoas. É o contabilista que vai ajudar ele burocraticamente a fazer isso. Então, vai ter um departamento, que é chamado departamento pessoal, que vai entrar em contato desse escritório para que o empreendedor tenha um subsídio, uma ajuda para se fazer essa contratação. O empreendedor, ele vende, ele produz ou ele presta um serviço aqui no Brasil. Então, o contador também vai dar um auxílio ao empreendedor para que ele também, né, para que ajude vocês, auxilie vocês auxilie vocês a fazerem essa base de notas fiscais, de compra, de venda, que esteja adepto à legislação. E tem a questão também muito do, né, quem tem, por exemplo, um funcionário, um CLT dentro da empresa, né? Não, sim. Que nem
a contratação correta aqui no Brasil é uma contratação chamada de CLT. O que é isso? Né? Que é a consolidação das leis do trabalho. Então, nós temos uma legislação que foi criada entre 1944 a 1945, onde o empregado e o empregador têm seus direitos e os seus deveres. E é aqui que o bicho pega, porque tem muitas pessoas aqui no Brasil que são informais. Eu tenho pessoas aí, porque essa legislação teve um adepto. O que é isso? Ela teve uma revogação no ano de 2017, onde também abriu a prerrogativa para esse colaborador. Além de eu ter o colaborador, eu também tenho um profissional que é chamado de prestador de serviços. E esse prestador de serviço, ele pode trabalhar com a empresa dele, prestando serviços para você, e ele vai ter um contrato de prestação de serviços entre você e ele. Só que um prestador de serviços, ele nunca vai ser igual a um colaborador. Ele nunca vai ter uma jornada igual a do trabalhador. Então, é aqui que o bicho pega. Porque muitos processos trabalhistas iniciam-se dessa divisão. E aí, Daniela tem que orientar todos os empreendedores que o papel da contabilidade, até voltando à pergunta anterior, é isso também. O profissional contábil, ele tem que estar trabalhando lado a lado com o empreendedor. Ele não pode trabalhar separado. Então, muito importante, assim. Eu acho que o empreendedor tem que entender, assim, que tem que ter um aliado, né? Que o contador é assim, quem trabalha nessa área da contabilidade é um aliado, né, do empresário, né, do empreendedor. Mesmo sendo um pequeno empreendedor. Eu acho que, assim, quando você tem alguém que, tipo, te explica, né, de uma forma simples, né? As coisas, você acaba entendendo que aquilo tem que se adequar, a sua empresa tem que se adequar a isso. E eu fui uma dessas, Daniela, sabe? Assim, eu tinha já um contador, mas era um contador assim que fazia uma coisa assim, tipo, né? Porque era a minha empresa era MEI. Então, assim, não tinha tantas responsabilidades, mas a gente estava fugindo porque a gente tinha muitas responsabilidades fiscais, né, e tributárias, que talvez a gente estava, tipo, fechando os olhos e achando que não estava acontecendo. Mas aí depois a gente viu que é importante profundizar, né, saber um pouco mais para melhorar. E também a sua empresa acaba evoluindo porque, tipo, vai te dar uma visão do que é com a sua empresa, né? E algo muito importante que você falou, que é com relação à responsabilidade tributária aqui no Brasil. A carga tributária de impostos, contribuições e taxas é alta. Então, não é baixo você ser um empreendedor aqui no Brasil. Dependendo do tipo de empresa que você tem, você vai pagar um tipo de imposto. E a maioria dos empreendedores que me procuram tem realidades de uma pequena empresa. Só que nós temos divisões empresariais aqui no Brasil, que é o MEI, a microempresa, a empresa de pequeno porte. Quanto mais eu vou ganhar, mais eu vou pagar. E tem muito empreendedor que discute comigo, mas eu sou pequeno. Mas você tem as divisórias de ser pequeno aqui no Brasil. Uma empresa pequena aqui no Brasil até 4 milhões e 800 de faturamento ao ano. Então, você não vai conseguir pagar sobre R$1.000 e 4 milhões e 800. Então, quanto maior for o seu faturamento, maior vai ser o seu percentual, a sua fatia de bolo para com as contribuições. Isso com certeza. Porque como a gente atua também na área marketplace, né? Então, assim, a gente, tipo, tem que estar assim, tem que estar eu falei esses dias porque o meu escritório, ele é especializado em marketplace. Porque dos meus 60 clientes, 50 são marketplace. E o que eu conversei com os meus clientes? Cada dia no marketplace é uma surpresa financeira. É uma surpresa e cada dia é um dia diferente.
é um dia de conhecimento, porque eu não posso trabalhar com marketplace igual eu trabalhava 5 anos atrás. Então, cada dia vem uma informação diferente, uma cobrança diferente. Então, assim, o contador e o empresário têm que estar sempre atualizado dentro do marketplace. Eu sou totalmente de acordo com isso, porque assim, a gente tem que estar sempre em movimento, inovação, né? Procurando melhorias. E aí depende também, o seu faturamento vai depender muito disso. Sim, eu acredito que o faturamento, ele depende do empreendedor também, né? Da visão do empreendedor. Porque não adianta se você se estagnar, o que vai acontecer? Você vai continuar faturando? Não vai, né? Uma coisa, você vender 20, 30 produtos por dia. Outra coisa, você vender 1.000, 2.000, 3.000 produtos por dia. É uma diferença, né? E, Dani, falando um pouco mais aqui sobre o empreendedor, né? Quais desafios você tem com o empreendedor? Com os meus clientes, com os meus empreendedores, olha, eu sou uma pessoa bem comunicativa e assim, eu sou uma pessoa que se você precisar de mim, eu vou estar 24 horas para te atender. Então, acredito que a maior barreira que eu tenho ultimamente com os meus clientes, uma parte deles, tá, gente, é assim, eu ouço algo na internet e eu ouço esse milagre, só que o que acontece? Esse milagre às vezes não é para minha empresa. Ou então, desconfie muito quando alguém oferece algo para você que vai reduzir imposto, reduzir contribuição, fazer você faturar mais. É esquisito. É algo que é problemático. Eu tenho alguns clientes meus que escutam muito alguns aplicativos, algumas plataformas de redes sociais, e esses clientes, eles trazem para mim algumas dessas plataformas e acaba caindo no conceito do fake news. E também, hoje também eu estou tendo muito problema com cliente também, que às vezes abre e-mail, abre o WhatsApp e tem muitos golpes. Os empreendedores possuem e-mail, possuem WhatsApp, possuem ferramentas de comunicação e recebem muitos golpes por dia. Então, tem cliente meu que não entra em contato comigo, porque eu sempre deixo à disposição. Olha, se você precisar que a gente analise alguma coisa, veja se isso é real ou não, entre em contato comigo. Tanto que eu até abri recentemente um canal de comunicação que eu mando tudo que eu vejo que é golpe, eu mando para todos vocês agora, né? Eu tô mandando desde dezembro, porque tá tendo muitos golpes com relação ao empreendedor, né? A guia de imposto, alvará, falando que fiscalização vai até o local, ou então, se você não pagar isso, a fiscalização, não. E-mails não são e WhatsApps não são locais de comunicação de Receita Federal, de Secretaria da Fazenda, de Prefeitura. Eles mandam uma notificação para você, ou eles vão conversar com você, eles vão até o seu estabelecimento. Nossa, tem muita coisa que a gente precisa assim, né, abrir assim a nossa mente e falar, não pode ser tão fácil assim, tão simples assim como, né, tá comunicando. Então, aí de casa, não esqueça, viu? Não esqueça de fazer sempre a sua pesquisa, de falar com um contador que você tem aí de confiança ou que já atua com você, que trabalha de lado aí com você, sempre de prestar atenção no que está, né, acontecendo no meio. Porque é uma, como é que falo? É um tema muito importante, né? Sim. É um tema muito importante porque é uma coisa que atinge a empresa. Sim. E talvez, querendo ou não, é um sustento que talvez é seu e pode ser de muitas pessoas envolvidas dentro da sua empresa, que você talvez por negligência você pode estar levando, exatamente, né? Então, assim, e Dani, você fez uma questão para mim também, falar aqui sobre uma questão muito importante, que é a área financeira.
Dá alguns aí aqui Conselhos? Conselhos, sabe, sobre Então, sobre a área financeira, o que que a gente, né, como você conhece mais números, né, pode dar, então, né? o que eu oriento meu empreendedor hoje, tá, na nossa vivência, tenta separar aquilo que é seu, físico, do que é da empresa, que é jurídico. Então, dentro da contabilidade, se há uma palavra chamada competência. O que é isso, né? Regime de competência. O que é meu, e o que é da pessoa é da empresa. Então, assim, tenta separar, tá? O que é seu, o que é da empresa. Nunca mistura o, o capital da empresa com a sua pessoa física. O que é o capital da sua empresa? Geralmente é o seu estoque, é os seus produtos, é aquele dinheiro que tá lá dentro para você o quê? Para você fazer suas operações. Então, isso é primordial para sua empresa funcionar. Nunca pega aquele dinheiro para você gastar. Eu tenho um exemplo de um cliente meu que ele inventou de pegar o capital da empresa e foi fazer uma viagem de 30 dias para o Nordeste. Imagina depois o que aconteceu. Ele voltou e ele não tinha dinheiro para comprar estoque, ele não tinha dinheiro para pagar funcionário, ele não tinha dinheiro absolutamente para nada. Então, nunca retira o dinheiro da sua operação, da sua empresa, para sua pessoa física. Sempre faz o controle financeiro da sua empresa, o que sobrar, você faz uma reserva da sua empresa e um pouquinho para você, você tem que ter, que ninguém trabalha de graça, nem relógio, tá? Descobri esses dias, nem relógio trabalha de graça, tá? Você tem uma bateria, mas enfim, sempre reserva um pouco para você também, mas não tira o dinheiro todo da sua empresa para depois você ter um prejuízo. Por quê? Esse cliente meu depois teve que fazer o quê? Ele teve que pedir um empréstimo no banco. Então, ele já se endividou. Então, uma outra coisa também, financeiramente falando, que eu aconselho todos os meus clientes são: paga certinho os seus impostos, suas contribuições. Não deixa nada, não deva para o fisco. Não deva para a Receita Federal, porque esse dinheiro vai ficando lá dentro, essa dívida vai ficando gigantesca, vai chegando um momento com juros e amortizações vai ficando maior. Nossa, Dani, mas você já presenciou alguma empresa que, tipo, se endividou com o fisco, como você disse, assim? Eu tenho um cliente, tá? Eu não vou citar nomes, tá bom, Não gente? precisa, só explicar como é que acontece e até onde é tão insalubre esse, né, esse problema para o empreendedor, Então, né? esse cliente, ele já está comigo há 5 anos, hoje está controlado a dívida dele, que ele fez um parcelamento. Quando ele chegou para mim, eu acho que foi 2020, 2021, ele também tem uns 4, 5 anos comigo. O que aconteceu? Ele tem a empresa e ele simplesmente deixou de pagar todos os impostos e contribuições dele. Tudo que você imaginar. Que dentro da empresa você tem um imposto para você operar, se você compra ou vende, ou então se você presta um serviço. Você tem impostos e contribuições sobre o funcionário e você tem impostos e contribuições até para manutenção da sua empresa, por exemplo. Que nem tem empresas que não são online, elas não têm elas têm que ter uma licença de funcionamento na prefeitura e você paga esse alvará a cada ano, né? Então ele literalmente ficou 5, 6 anos sem pagar absolutamente nada. E é uma empresa que tem um faturamento grande, não é um faturamento pequeno. E aí, quando ele foi ver, as dívidas dele era mais de R$ 500 mil para a Receita Federal. Nossa. Pensa-se que tem muitas pessoas, mas hoje R$ 500 mil não é nada. Eu falei, olha, R$ 500 mil para um pequeno empreendedor de dívida é muito, pode fazer você quebrar. E o que acontece quando você começa a dever muito para a Receita Federal? Você perde alguns programas que você tem, algumas isenções que você possui. Agora, do ano passado para cá, a Receita Federal
também está fazendo a comunicação com o cartório. O que é isso? Né? Ela está mandando para a dívida ativa, então ela está mandando para a Serasa, está sujando o nome da empresa, está sujando o nome do empregador, está sujando o nome da pessoa também, da pessoa física que é empreendedora. Então, é muito prejudicial você ter dívidas, dívidas voltadas ao fisco. Eu acredito que não somente para o fisco, mas qualquer coisa, porque que nem você vai ter dívida, por exemplo, com um fornecedor, o fornecedor não vai te fornecer mais nada. Então, sempre a minha dica, dinheiro da empresa não se mexe, porque você vai ter que pagar as movimentações da sua empresa. E não dever. Mesmo que você tenha o dinheiro, não deva. Nossa, é muita coisa da gente entender, né? Não dever. Assim, Dani, na minha percepção também sempre foi assim. Desde o início da minha empresa, né? Do crescimento dela, depois, quando iniciou, mesmo talvez eu sendo talvez não entrando ainda, não entendendo a parte fiscal, essas coisas, eu sempre fui uma pessoa que gostava do certo, né? Sempre como dizem, Isso é muito deixar as portas abertas, porque você nunca sabe, né? Então, assim, e a questão de a gente ser, talvez você nunca vai ser, eu não sou totalmente 100% certo. Eu acredito que ninguém hoje, né, é 100%. Se você chegar a uns 98%, tá bom, porque a legislação brasileira ela também é um pouco complexa. Então, vai chegar momentos que tem furos, e esses furos na legislação pode deixar você ou correto demais ou incorreto demais. Então, portanto, você nunca vai ser 100%. Mas se você pelo menos chegar uns 98%, tiver tudo certinho, o risco de você ter uma fiscalização é muito menor do que você está aí lidando com coisas erradas. E falando um pouquinho, né, sobre você, Daniela. Eu queria falar um pouquinho mais sobre você, né, a gente sabe que você atua na área contábil, mas a gente queria conhecer um pouquinho mais a Daniela. A Dani. A Daniela, como é que é a Daniela? A Daniela, assim, eu sou uma pessoa, assim, que eu sou muito voltada ao trabalho. 80% da minha vida é voltada ao trabalho, que eu trabalho cerca de 16, 17 horas por dia. Mas é uma coisa que eu gosto. Eu trabalho porque eu gosto, né? Minha vida pessoal, ultimamente, eu sou divorciada há 10 anos, né? Então, no momento estou solteira. Assim, olha, casamenteiros ao meu lado, tenho bastante pessoas assim que me propiciam casamentos, mas assim, por enquanto eu estou solteira. Eu sou uma pessoa feliz, eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de estar com a minha família, né? Minha família, meu pai, a minha mãe, pessoas que eu convivo, né? Recentemente, com a separação, eu vendi meu imóvel e eu tenho um outro imóvel, mas esse imóvel é alugado e eu vivo com os meus pais, até porque eu gosto de estar com eles. Eles são idosos e eles precisam também de uma assistência. Então, eu vivo com eles e eu gosto muito de viver com eles, né? Eu vivo praticamente com eles. Nossa, você tem um equilíbrio aí, né? Mas assim, a gente gostaria a Dani casada, né? Ai, mais uma casamenteira, vocês estão vendo, né? As pessoas, eu tenho bastante casamenteiros ao meu lado, mas assim, eu até estava, antes de nós falarmos aqui no podcast, eu estava até conversando com a Liz no off, e aqui no Brasil nós temos, e você vai ver ao redor das suas apresentações, das suas conversas, mulheres que têm um certo empoderamento, uma certa formação, um certo conhecimento, elas são tendentes aqui no Brasil a serem sozinhas. Por quê, né? Devido à posição, devido ao sucesso, porque aqui no Brasil se há aquele engajamento que o homem ele tem que ter uma superioridade que a mulher.
E o que acontece? Nós somos ao contrário. Nós estamos frente a frente com este homem, né? Uhum. Então, portanto, acaba sendo difícil chegar nessa área de fala, nesse patamar, e encontrar pessoas que são iguais a nós, assim, né? Financeiramente, que entenda, que converse, ou então até mesmo que tenha a mesma educação, enfim. Eu acredito que é um desafio grande, né, para Sim. quem realmente está casado. Eu, por exemplo, sou, né, Muito bem casada. né, eu tenho do meu lado meu esposo, a gente tem uma empresa junto, né? Olha que legal. Então, assim, tem os filhos no meio, então, assim, e a gente equilibrar, né? Assim, o pensamento dele é diferente do meu, né? Então, assim, a gente tenta conciliar para poder lidar com os problemas e com o sucesso dentro da nossa vida, né? Porque não, assim, no início, às vezes, você tem, assim, divergência de pensamentos. Cada um quer, né, ocupar o espaço num certo espaço. E às vezes o outro não quer dar espaço para o outro porque talvez acha que tem que ser assim. Mas acho que a conciliação dos dois faz com que, né? Sim. Por exemplo, eu sou mais parte estratégica. Eu gosto de montar estratégia. Eu adoro. Meu marido é mais, né? Como você disse ali no... Ele é operacional. Gente, Ele é eu conheço ele, assim, ele é uma pessoa mais séria, né? Que eu falo assim, os opostos, eles se atraem. Né? E assim, eles dois são uma experiência de que ele se mantém. Que ela é uma pessoa extremamente agitada, né? Tá sempre no futuro. Né? Você está sempre no futuro, eu gosto. Presente e futuro, e isso é legal, é ótimo, né? Principalmente para o empreendedor, que o empreendedor, a base dele é sempre estar ao futuro, sempre estar correndo o risco. Eu adoro os desafios, eu adoro quando não tem desafio, eu acho que eu acho assim, ó, tá algo errado. Tem alguma coisa que está acontecendo que não tá batendo aqui, então eu preciso desse desafio. E, Daniela, falando de desafio, falando de, né, desenvolvimento, quais estratégias que, né, futuristas você acredita que vão acontecer dentro da contabilidade, entendeu? Essas implementações, essas inovações tecnológicas, mas que tudo dentro da contabilidade, como vai contribuir com o empresário, né, com o empreendedor nessa questão? Eu vou ter um momento de fala agora, pessoal, porque eu estou vivenciando dentro da contabilidade os advindos da inteligência artificial. Então, o que é isso? Nós estamos vendo, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, né, o advento da informatização conjuntamente com a inteligência artificial. Não é que a inteligência artificial ela vai fazer tudo sozinha, você vai ter que ter uma pessoa para controlar isso, porque o medo das pessoas hoje, vou ser dominado, o meu emprego vai embora por causa da inteligência artificial. Não vai, tá? Nós vamos continuar. A inteligência artificial está sendo um suporte também para o contabilista. Então, por exemplo, eu até estava conversando com a Liz hoje, que nós temos um programa, né, que os empreendedores da plataforma de marketplace se utilizam. Muito bom. E ele é muito bom, e eu indiquei para a maioria dos meus clientes. Então, um serviço, por exemplo, que eu demorava 7, 8 dias para fazer, porque você tem que entrar em contato com o cliente, você tem que entrar na máquina do cliente, tem que baixar aquela quantidade de notas do cliente. Às vezes o cliente não pode te atender. Então, isso vai prorrogando. Eu faço em um dia. Nossa. Um dia. Então, assim, 8 horas do meu dia, eu já fiz aí meus 50 clientes que possuem esse programa. E a inteligência artificial, ela está aí para ajudar o contabilista, ao contabilista também ter mais tempo para ter outras visões. Porque, para mim, o contador não é só fazer imposto ou então só atender na parte burocrática. O contador ele tem que ter um olhar também com o seu cliente. Eu falo que, assim, quando você tem algum problema físico ou mental, você vai procurar um médico, você vai procurar um psicólogo, você vai procurar um psiquiatra. O contador, ele tem que ter a visão que ele
ele é um médico da empresa, ele é o psicólogo da empresa, ele tem que ouvir também os alentos do seu empreendedor. Se você não quiser falar com o seu empreendedor, então faça um momento digital, né? Porque hoje nós temos muitos escritórios que são escritórios digitais. Só que o escritório digital, ele não tem um contato com o empreendedor. E se o empreendedor precisar desabafar, falar alguma coisa? Normalmente acontece, né? O empreendedor normalmente quer desabafar de tudo, né? Mas também a gente não pode não pode deixar o nosso aliado, né? Também tá, né? A gente tem que também entender que a gente precisa dar as soluções e eles nos ajudam, né? Os nossos os contadores são umas pessoas que tentam dar um alívio, assim, uma luz. Não é assim, por favor, entenda. Os meus clientes podem confirmar, eu sou os nãos, né? O contador, ele tem que também aprender a dizer não. Por quê? Senão, eu escutei que assim pode fazer. Pode fazer? Vamos ver na legislação, vamos ver o que o mundo contábil está falando. Vamos pesquisar. Então, isso também da contabilidade, hoje também, além da inteligência artificial, o contador ele tem que estar preparado. Ele sempre tem que estar preparado. Tudo bem, a dúvida ela surge, mas a partir do momento que se tem dúvida, tem que se ter pesquisa. E aí tem que ter tem que ter a preparação certa, né? Porque assim, o mau contador acaba com a sua empresa também. Nossa. E assim, eu estive fazendo um curso, né? Sobre IA, né? Sobre tudo que tem a ver, né? A inteligência artificial. E eles falavam assim, você talvez acha que a inteligência artificial vai tirar o seu emprego. Não. Mas se você se preparar e não ficar estagnado, você vai saber fazer a pergunta certa. E a pergunta certa é o que vai ajudar a resolver. Exatamente. Porque a IA, inclusive eu comprei uma Alexa, que se você não fala, não dá os drives certo, a pergunta certa, ela não vai tocar a música que você quer ouvir, vai tocar qualquer coisa. Se você não for específico, né? Isso mesmo, você tem que ser específico, né? Então, assim, eu acho que as pessoas levam muito, assim, porque a gente está acostumado, né, ao contato humano, né? E, assim, é muito bom, porque a gente... por exemplo, essa fala aqui, imagina se fosse muito robotizada, assim, pergunta cá, pergunta para cá, resposta ali, não teria sentido, né? Mas, assim, eu acho que eles, quando você treina o seu robô ou a IA que vai te ajudar no seu dia a dia, do jeito que você talvez gostaria de ser tratado, talvez por outra empresa que estivesse contratando, que você estivesse contratando algum serviço, eu acho que você se sentiria em casa. Tem muitas vezes, né? Vamos falar assim, tem muitas vezes que a gente entra numa loja e não é a IA que maltrata, é a pessoa que... é uma pessoa mal treinada. Então, assim, e a IA vai ser a mesma coisa. Se for mal treinada, não vai conseguir lidar com a solução que a cliente ou o cliente está procurando, né? Então, eu acho que, assim, a comunicação certa vai fazer com que tudo, né, flua naturalmente e também você não tenha nenhum prejuízo, né? Sobre o que você está vivenciando. Porque ser dono de empresa, ser empreendedor, não é fácil. Mas eu quero abrir uma empresa. Não é fácil. Tudo também se tem um início. Se hoje estamos onde estamos, é porque se teve um início, né? Eu não sei, se você começar de cabeça para baixo, você não vai conseguir as suas projeções também. Você tem que ter um fracasso, você tem que ter algumas lições, alguns obstáculos, que é com isso que você vai crescer. É muito, muito importante a gente validar o início,
mas também não ficar com as frustrações, Exatamente. né? Os erros do início. Né? É até interessante esse exemplo que nós estávamos falando isso hoje. Porque o empreendedor, por mais que ele cresça, ele tem medo do seu passado. Então, você tem que fazer as pazes com o seu passado. Aconteceu aquilo, talvez por falta de conhecimento, talvez porque não tinha um profissional contábil do seu lado, mas sempre existe uma resolução. E sempre existe um aprendizado. Aconteceu Isso, aquilo, não totalmente. vai acontecer de novo. Se Totalmente. acontecer, você vai saber como é que você vai agir, né? E eu, assim, acho que durante uns 6, 7 anos, a gente trabalhou assim como é que fala? Na marginalidade, fora na do... informalidade. É isso, Uma grande maioria dos né? empreendedores hoje são informais, tá? Porque talvez, tipo, a minha história né? E olha só, eu não sou brasileira, eu sou peruana. Não parece, mas ela é peruana. E ela é peruana de um local que é muito comercial, de Cusco. É. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer, eu conheci a cidade dela que ela se instala hoje, que é Pisac, né? Que é do lado de Cusco. Mas você é ali realmente de Cusco ou não? É mais pra frente um pouco de eu sou Correntes? mais eu sou mais pro Machu Picchu. É Correntes lá? Mas, Águas Calientes? Isso. Você é de Águas Calientes mesmo? Não, Águas Calientes descendo. É Santa Teresa. É um pouco... É depois de Águas Calientes. Isso. É assim, tipo assim, Cusco, Machu Picchu e Santa Teresa. É assim, tipo um triângulo, né? Mas, assim, eu passei por muitos desafios, sabe? E eu sempre me culpava, porque eu achava que eu não estava fazendo da forma certa. E, assim, eu tive falando com uma pessoa aqui, um podcast aí que eles me convidaram também, que muitas vezes o ambiente seu diz que você está certo. Mas às vezes você não acha que está certo. Você está fazendo as pazes com você mesmo. Entendeu? Porque talvez o seu crescimento exige algumas coisas que sejam desenvolvidas dentro da sua empresa. Então, porque uma empresa que quer crescer, né? Que talvez, como a minha empresa tem 5 funcionários, né? A gente atua na área né, física de produtos, né? Uma loja física. E na área do marketplace. Então, assim, quando a gente entendeu que a nossa empresa deveria partir para outra fase, a gente entendeu que, tipo assim, a gente também deveria entender como é que funcionava as empresas da maneira certa, né? Com todos os deveres de casa dentro de uma empresa, né? E eu acabei tentando entender que isso é importante. Eu acho que, como você falou, por exemplo, até para a nossa saúde financeira dentro do lar, né? Sim. Entendeu? E atenção, pessoal, principalmente aí mulheres casadas que trabalham com o marido dentro de empresa, né? Que são sócias ou que são empresárias. Procura separar a empresa da sua casa. Fechou a porta da empresa, sua casa. Para você não ter esse conflito, até mesmo financeiro, né? Conforme eu falei para vocês, financeiro da empresa, financeiro da sua casa, financeiro da sua casa. Porque senão, quando os dois começarem, o mundo começar a se implodir, o que vai acontecer? Vai chegar assim, vocês vão ficar um só, e a dívida de um vai ser a dívida de outro, o problema de um vai ser o problema do outro, e vai chegar um momento que vai fazer assim, ó. E se acontecer a separação, quem fica com a dívida, né? Exato. No caso, se vocês são sócios dentro de uma empresa, né, a dívida fica com os dois. Não, eu já fiquei numa situação que não é minha, é de uma pessoa conhecida, né? Que houve uma empresa junto, mas depois da separação, e ela ficou com toda a dívida da empresa, né? E o outro não. Então, assim, era porque não tinha os termos claros. Não era regulamento. Assim, era juntos e revoltados ali, vamos fazer Tava juntos. só no nome dela. Cuidado, hein, pessoal. Quem é sócio,
procura ler, procura uma pessoa de confiança para conversar, para ver se realmente está naquele, se os direitos e os deveres eles estão páreo a páreo com o sócio, tá? Quem não sabe o que é um sócio, a sociedade, né, possui duas pessoas que vão tomar uma decisão, duas ou mais pessoas. Isso é chamado de sócio. Muito importante isso aí, entender a sociedade para não ficar depois, né? Aqui eu achava que era isso e agora não é, né? Exato. Entendeu? E fugindo aí um pouco assim do nosso assunto, eu gostaria de saber um pouquinho mais, né? Eu acho que no meu caso aconteceu muito assim na parte talvez de não ter aplicado mais cedo, né? E nos empreendedores que estão, Se iniciaram? não, que já iniciaram e estão dentro, qual o erro? Maior erro? Não é misturar a pessoa física com a pessoa jurídica, é o primeiro erro primordial. Escutar, né? Às vezes, procurar milagre fora de legislação, isso é problemático. Tem muitos empreendedores aqui no Brasil que praticam um ato de sonegação. O que é isso, né? Eu imito uma coisa na nota fiscal, recebo outros valores. Isso também é um pouco problemático, dependendo do tipo de forma de tributação que você está trabalhando. E isso acaba acarretando multas e outros aquestos, né, à empresa. Interessante. Então, saber sempre, né? Sempre como é que está a saúde financeira da sua empresa. E, Dani, outra coisa muito importante que eu estou esquecendo aqui é o empresário que talvez não tenha ainda um contador. Qual, né, a característica, né, que talvez eles devem, né, ter, né, uma métrica, sei lá, para poder contratar um contador, né, para poder atuar, porque a gente sabe que é um aliado, mas que seja um aliado do bem, né, para dar uma saúde para sua empresa. Sim. Assim, empresários que são MEIs aqui no Brasil, não há necessidade de se ter um contabilista. Só se o empresário ele quiser, né, para gerenciar a sua empresa, que é importante. Por mais que você seja um empreendedor pequeno, é bom ter alguém que te auxilie nesse gerenciamento. Mas, assim, a primeira característica que eu falo para os meus clientes quando eles vão contratar um contador, ou então quando eles vêm conversar comigo, é que essa pessoa seja transparente com você e não te ofereça milagre. Olha só, transparente. Transparente e que não ofereça milagre, porque não existe um milagre. Se você está crescendo, você vai ter que colocar na sua cabeça que aquilo que você era, seu passado de novo, seu passado não vai envolver no seu futuro, tá? Muito bom, por isso é nova história. Exatamente, olha que fabuloso, nova história. Perfeito. E Dani, já estamos chegando no final quase, a gente vai ter um bate-papo aqui ainda. Eu gostaria de dicas, eu gostaria de conselhos, eu gostaria insights valorosos aí para o nosso ouvinte aí, para tipo assim, para quem começou, vai começar, para quem já está no meio, já está entendendo um pouco, quais seriam esses? Bem, vamos lá, para quem está começando, primeira dica minha, aperfeiçoamento, que é aperfeiçoamento? Buscar cursos, buscar opiniões, buscar se qualificar também para ser um empresário. E sempre ter um capital. O que é um capital? Um valor que vai fazer você manter a sua empresa por um bom tempo, porque pode ser que você comece a sua empresa e pode ser que no início você não tenha aquele faturamento que você pense que vai. E pé no chão. Gente, hoje se vende muito, tem que ser empreendedor, mas nem todo mundo tem talento para ser empreendedor e empresário. E tem que colocar na cabeça também que não é fácil, não é assim, olha, eu vou deitar, eu vou ficar na minha casa
e eu vou colocar as pessoas para trabalhar para mim e vai dar tudo certo. Verdade? Delegar não é delargar, né? Exato. Olha que palavra fabulosa. Delegar não é delargar. Então, assim, e o que acontece com a maioria dos empresários aqui no Brasil que baixam as empresas? Delegam funções e a pessoa fica na casa dela, vai viajar, larga o escritório, larga a empresa e tá tudo certo. Tá tudo certo para quem está trabalhando, né? Porque a partir do momento que você também não tem uma figura de autoridade dentro da empresa, como é que a empresa vai funcionar? A gente sempre tem que prestar contas, né? Falar, e o que? E aí, eu falei isso, e aí, como está andando, né? Pessoal que já tem empresa e que já está no mercado, aí tem mais de 3 anos no mercado, a minha sugestão maior é tem um enriquecimento que você já tem uma experiência, você já está se qualificando, mas procurem também a valorização das pessoas dentro da empresa, né? Do funcionário. Hoje, muitos funcionários estão deixando de ser funcionários por causa da valorização do salário. Então, eu tenho pessoas aqui no Brasil que nem ontem saiu uma notícia num veículo de comunicação onde as crianças de 12 anos já brigam, já que elas não querem ser CLTs, que o CLT hoje ele é um xingamento. Não querem ser funcionários aqui no Brasil, porque o interesse maior delas é serem empreendedores. Então, um pouco dessa desvalorização do trabalhador vem também do empreendedor. Também tentar valorizar também esse trabalho desse empreendedor, desse colaborador dentro da sua empresa. Colocar que ele também é importante. Você não vai pegar na mão dele, você também não vai dar abraço, beijo, correr com ele, viver com ele, mas tentar entender que esse colaborador, ele também faz parte da sua engrenagem, da sua empresa, e que ele quer se sentir valorizado. Às vezes um olhar, às vezes uma conversa, às vezes um direcionamento é melhor até mesmo do que um salário. Eu acredito muito isso, porque assim, eu acho que quando eu falo com meus funcionários, né, muitas vezes assim, você dá muito pertencimento, né? Que ali é dentro, por exemplo, né, eu falo muito que eles deixam a família, né, quem tem família, deixa a família para pertencer à família por 8 horas dentro da minha empresa. E quando eu falo isso, às vezes eu falo assim, eu acho que, né, quando eu estou sendo explícita, talvez na chamada de atenção, eu falo sempre, não percam o tempo aqui dentro, achando que vocês estão fazendo porque querem se sentir valorizado. Porque às vezes o empreendedor, talvez muitas vezes você entende, né? De um meio assim que talvez o funcionário está ali só para trabalhar e não falar. Mas a gente tem que sempre... Tem que ter esse contato, tem que ter o contato, conversa. E não somente isso, prestar atenção também no seu colaborador, né? Assim como existe direitos, existe deveres também. Conversar sobre esses direitos e deveres, existe cobranças, existe frustrações dentro da empresa. Existe a alegria, mas também existe um pouquinho da tristeza. Então, nem todo dia vai ser um dia de sorrisos. Né? Assim, eu acho que em todo esse meio a gente tem que colocar limites, né? Exato, a limitação. Não assim, é festa todo dia, mas também não pode ser todo dia de velório. Eu já levei vários dos meus, né, colaboradores a alguns treinamentos também, né? Alguns já participaram. Eu já participei com eles, tá, gente? Nós já fomos em um treinamento. Assim, esse ano a gente ainda está tentando fazer algumas coisas também, porque assim, para fazer um alinhamento, que é um clima organizacional, né? Sim. Assim, talvez a gente como
né, pequeno empreendedor, talvez não tenha esse ritmo de fazer entender o seu funcionário para onde sua empresa está indo e com que valores e com que missão, né? E eles talvez se sentem, tipo assim, dentro de um barco, mas para onde a gente está indo, né? E às vezes ele se sente perdido e não tem uma direção. Também um desses conselhos que eu dou também aos atuais empreendedores que já atuam, que já estão no mercado, é assim, é o planejamento. Então, muito bom. Sempre pensar no amanhã também, igual você faz. Sempre estar lá no futuro. Olha, isso daqui não pode ser bom para minha empresa? Vamos trazer isso para minha empresa. Então, esse é o melhor conselho que eu tenho para dar para as pessoas que estão nesse momento como empreendedores e têm mais de 3 anos. Olhar um pouco no futuro, sair da bolha. Né? É interessantíssimo quando sua empresa está indo para frente, mas você estagna. Eu só vou vender aquele produto. E se chegar um momento que esse produto não fabricar mais e ficar caro, encarecer, porque tem isso também. Tem. Todo produto é feito de matéria-prima, por mais que você revenda, é caro. E vamos falar que esse ano não está sendo fácil. Não. Esse ano, todos os empreendedores que eu estou conversando, de janeiro a data de agora, que estão sentindo dificuldades. Então, nós não estamos... A nossa crise do empreendedorismo não está somente na nossa bolha, mas também está num país onde também tudo está aumentando. Nós estamos tendo aí índices de hiperinflação, né? Isso também devido ao clima, né? A geopolítica. Então, portanto, tudo está subindo. Então, não está sendo fácil só para quem é não está sendo fácil só para quem é trabalhador, mas para quem é empreendedor também tá sofrendo. Mas é na dificuldade que nós prosperamos. Então, o empreendedor, na dificuldade é que ele vai prosperar. Então, de repente, empreendedor, esse produto que você trabalha não é interessante, mas quem sabe um outro produto vai fazer você prosperar mais, né? Quem estava na pandemia de 2020, Nossa. eu tinha empresas que eram somente comerciais, que eram empresas que trabalhavam de porta aberta. De repente, chegou a pandemia, o que foi que aconteceu? Fechou tudo. Todo mundo teve que ficar em casa. Mas como a minha empresa trabalhava para quem vendia na internet, no marketplace, então ela cresceu. Então, assim, os meus clientes continuavam comprando, mesmo com minhas portas fechadas. A gente fazia a entrega. Então, teve muita empresa que era comercial, que fechou, mas teve muita empresa que era comercial, que reabriu no marketplace. Pra quem não sabe quem é o marketplace, é onde as empresas que são comerciais, elas revendem produtos dentro de uma plataforma. Então, hoje nós temos plataformas importantes aí. Mercado Livre, Shopee, Magalu. A Magalu, ela é uma plataforma de marketplace, mas ela não é tão conhecida. Eu vejo que a maioria dos empreendedores que eu lido não lidam com Magalu. Agora, assim, a Shein, as pessoas lidam bastante. Eu tenho clientes que têm a Shein. Tem a outra plataforma também, que é a Amazon, que também o pessoal lida bastante, os empreendedores, pelo menos os pequenos empreendedores que eu lido. Então, essas pessoas migraram para o marketplace e estão no marketplace, e estão sobrevivendo e tendo novas experiências. É muito importante. Dani, chegamos ao fim do nosso episódio. Que pena! A gente tava tão gostoso nossa conversa. Que pena! E, Dani, fala aí as suas redes sociais para quem quer te seguir, para poder conversar com você, para quem quer aprender mais um pouquinho sobre... Eu vou deixar até com a edição. Depois, se a edição quiser deixar, eu vou deixar o meu Instagram, que é @Dani Castelhano. Tá? E eu vou deixar também o meu contato, que é o WhatsApp, tá? Com a produção, que é 11 99 020 3942. Os sites eu estou ainda em elaboração, porque hoje você trabalhar com uma plataforma virtual é algo assim que demora de planejamento, porque eu estou querendo consolidar uma marca. Então, eu
tô fazendo o registro da minha marca. E é Nossa. demorado. Não é fácil, é Né? demorado É mesmo. demorado. Então, não é burocrático. Então, para eu colocar a minha marca, quero deixar tudo certinho. Certo, muito obrigada, Dani. Pra E aí, você. de casa, muito obrigado. Não esqueçam de compartilhar essa mensagem importante sobre esse tema muito importante que é a área contábil para o pequeno, meio, grande, para o empreendedor autônomo. Então, assim, e não esqueça também de seguir nas nossas redes sociais, @Lisbeth Sanches, e Ah, compartilhe esse nosso episódio e a gente se vê no próximo episódio.